Fala, meus amigos gestores e gestoras de frotas, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um podcast de gestor para gestor, e hoje nós estamos com uma presença ilustre aqui, nós estamos online, né, para conseguir trazer Alexandre Varga ao nosso bate-papo aqui no Instituto Parar. Tudo bem, Alexandre? Olá, pessoal, boa noite. Queria agradecer ao Instituto Parar aí pela oportunidade. Hoje o tema é super interessante. É um tema aí que está gerando bastante discussão e o pessoal tem bastante interesse aí se aprofundar mais e conhecer vários pontos aí de vista sobre esse tópico aí. Obrigado. Muito bem. O Alexandre que está aqui com a gente é presidente do Comitê de Auto e Mobilidade da ABIN, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. E quem está conosco aqui também é o nosso presidente do Instituto Parar, CEO da GoFit, Ricardo Imperatriz. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, Vitor. Agradeço aí a presença do Alexandre Varga e também de todos os gestores aí que estão nos escutando, mais um conteúdo aí para esse podcast. Tem muita coisa acontecendo, né, Alexandre, nessa tua área aí? Tudo que a gente fala que é conectado, né? O mundo hoje está conectado, as pessoas, celular, principalmente agora os nossos veículos, né? Então, hoje a conectividade move nosso planeta. Então, você pensar, imaginar hoje que todos os veículos, né, de muitas montadoras já nascem conectados, né, já é uma grande disrupção. A gente pode imaginar também essa questão de tanta informação, né, tanto sensor que tem dentro de um caminhão, por exemplo, quanta informação não trafega dentro de uma linha CAN. Então, isso é um universo fantástico, né, de grande descobrimento, e a gente pode imaginar aí quanta coisa boa a gente não consegue transformar esses dados em informação aí para os nossos gestores. Espetacular. Acho que hoje a gente tem aí um bate-papo bem aberto para o gestor de frota, né? De como que ele vem a entender essa transformação que está acontecendo na indústria automobilística e que vem a influenciar aí no dia a dia, né? Carros cada vez mais conectados, com mais serviços, né? E que pode ajudar também, não só no mercado B2C, mas também no mercado B2B, ou seja, no mercado de frotas. Então, a gente está falando aí num país com mais de 50 milhões de veículos, e sendo que corporativamente a gente pode chegar em um número tranquilo aí de 7 milhões ou mais de veículos que pertencem a empresas ou a empresas que são terceirizadoras e que locam veículos para esse mercado. Então, essa tecnologia que vem agregada é muito, muito bem-vinda. Você está falando da onde hoje, Alexandre? Cara, estou falando em Curitiba, Paraná. Nossa grande capital aqui do estado aí. Você está em Londrina, né? Então, estamos muito próximos aí, né? Todo mundo no Paraná. Esses dias, nós batemos um breve papo aí. Você estava na Colômbia, é isso? Exatamente. Estava fazendo uma viagem a trabalho, estive em Bogotá. Bogotá DC, a capital da Colômbia. Muito interessante. Lá nós temos aí um dos maiores sistemas de BRT do mundo, que é o sistema Transmilênio, e esse sistema tem incorporado aí grandes novidades aí da parte de eletromobilidade. Então, é bem bacana aí o que vem acontecendo fora do Brasil, principalmente no Chile e na Colômbia, Ricardo. Eu vi que você estava falando aquele dia que tinha um pico de placa, né? Era esse Explica para o gestor de frota aí o que é que tem lá na Colômbia, o que é o pico de placa deles lá. Vamos imaginar uma cidade onde a gente, basicamente, o sistema de transporte está focado aí dentro da parte de mobilidade de ônibus, né? Bogotá é uma cidade onde a gente não tem metrô, né? Então todo o sistema foi transformado, toda a parte de urbanização, e esse nome Transmilênio, ele remete justamente a essa virada do milênio, né? Quando foi montado todo esse sistema, né? Então, o que é o tal do pico de placa, né? Eles têm uma responsabilidade hoje ambiental, uma preocupação muito grande. Então, a gente tem as placas pares e ímpares. Então, quem tem placa par, por exemplo, não transita no dia que a placa do dia par. Ou seja, se o dia hoje é um dia par, o carro não transita, né? Para quê? Isso para estimular mais as pessoas a utilizarem o transporte público, né? E também fazer a conversão dos veículos aí para veículos híbridos, veículos elétricos. Por exemplo, quem tem um veículo híbrido ou um veículo elétrico não tem necessidade de passar hoje no pico de placa na cidade de Bogotá. Então, é uma própria política pública que está sendo feita no sentido aí primeiro, conscientizar a população, né, utilizar melhor os recursos,
E outra coisa que é interessante, Ricardo, que eu queria comentar, se você tem um carro que está no pico de placa, mas você se locomove com 3 pessoas nesse dia, você dentro do seu carro, você não tem a restrição, ou seja, é uma forma de você agregar, trazer as pessoas para que elas consigam, né? 3 pessoas no carro, você tentar otimizar aí essa emissão de carbono e tentar balancear isso um pouco melhor. Essa pegada de carbono, compensação de carbono, tudo isso hoje está debaixo daquela agenda ESG, né? Agenda ESG, um tema muito falado aí, e frotas também tem esse grande impacto, né? Então é bacana olhar isso aí. Me fala uma coisa lá falando sobre política pública, esse incentivo, então, que o governo colombiano dá para carros híbridos e também carros elétricos, onde ele não tem que fazer o rodízio, né? O pico de placa seria um rodízio, né? O famoso rodízio, né? Nas cidades, várias cidades do planeta, a gente tem esse sistema, né? E é uma forma aí de controlar também a quantidade de carros, né? Você tem uma velocidade média maior, você tem um fluxo melhor no trânsito, né? Você otimiza o tempo de chegada das pessoas nas casas. Então, tem um fator ambiental, mas também tem um fator aí que a gente pode pensar de otimização da mobilidade urbana dentro da cidade. Então, é um conceito bem interessante. Trazendo isso para veículos elétricos aqui, ou híbridos, no Brasil, como é que está a política pública hoje e como ela tem de vir a ser, se é que já tem esse projeto já mais evoluído? Como que as empresas podem ganhar algo tendo muito em breve um veículo elétrico dentro da sua frota? Que vantagens teria, fora a questão, obviamente, da parte do impacto em relação à emissão de carbono, etc. e tal, mas falando sobre essa questão de rodízio e tudo mais, se tem isso no Brasil já bem evoluído, como está no caso da Colômbia, ou se a gente está gatinhando ainda? Cara, eu acho que existem várias discussões hoje do âmbito público, né? Na que a gente discute bastante, né, na associação, como sensorizar, como olhar, como medir essa questão do carbono. Isso vem muito através aí da sensorização dos dados, né? A gente conseguir ter sensores eficientes e, de alguma forma, através dessa metrologia, a gente conseguir também ter uma ideia aí em termos de emissões, né? O que cada bem imóvel está provocando aí no meio ambiente. Mas, assim, toda a política pública, ela passa por um momento de transformação e, digamos aí, também de estudo mesmo, né? Então, eu gosto de olhar muito hoje, por exemplo, no cenário, por exemplo, na Europa, né? Isso tem chegado aqui também na América Latina. Cada cidade tem um programa de descarbonização. Então, você pega hoje, por exemplo, Madrid, que tem uma frota muito grande, eles começaram um plano muito bem estruturado aí em 2018 e eles estão levando muito a sério isso até 2030. Ou seja, eles têm metas estabelecidas, né, por períodos que são programados, e aí tem um nível de compensação de carbono que tem que ser utilizado para cada momento desse período até 2030. Então, eles vêm substituindo a frota gradativamente, primeiro os veículos a diesel, e aí gradativamente eles estão substituindo os veículos, eles têm veículos a gás, têm veículos híbridos e já tem os veículos elétricos então. Então, tem uma clareza muito certa na política pública o quanto que eles querem reduzir na emissão de carbono naquela cidade e quanto que é um incentivo também financeiro para dar cobertura para essa transformação e você poder adquirir os ônibus elétricos, trabalhar com sistemas híbridos e chegar nessa transformação até 2030, né? Bogotá tem muito claro essa condição aí de mudança, né, na parte de emissão, e Santiago, no Chile, também tem esse acordo muito bem definido com outras grandes capitais do mundo que também tem um programa junto e eles buscam atingir essas metas de emissões, né? Aqui no Brasil, para o ano que vem, a gente tem uma meta em São Paulo para aquisição de 1.000 ônibus elétricos, né? Isso também está muito atrelado à questão aí de emissão, mas a gente tem que ter o fator financeiro e o incentivo para a gente conseguir fazer de forma transparente aí essa mudança dentro das grandes cidades. Então, assim, a eletromobilidade é um caminho sem volta, né? É um direcionamento aí futuro, presente, né? E o que acontece? A gente tem que sempre enxergar que isso tem permeado bastante o ambiente urbano e isso, de alguma forma, em algum momento chega nas estradas
E toda a questão que pega hoje ainda é a questão da autonomia desses veículos para conseguir trabalhar e utilizar aí rotas mais longas e transportar essa mercadoria numa distância maior. Muito bom, Alexandre. A gente já vai entrar um pouco nessa questão da infraestrutura também, principalmente partindo ali do eixo Rio-São Paulo, vamos dizer assim, ou ao redor de São Paulo, mas bacana também que recentemente, se eu não me engano em junho agora, né, teve a Prefeitura de São Paulo acabou aprovando, né, um incentivo tanto para carro híbrido quanto para carro elétrico, né, onde essa lei parece a permitir, então, que troque-se, que os compradores de veículos elétricos e híbridos tenham créditos de PVA, trocar esse crédito de PVA por débito de PTU. É isso que está acontecendo, então, para a população aí, em geral, que tem veículos elétricos, né? Uma evolução, uma prática aí interessante de política pública, né? Ricardo, isso está muito focado no ponto inicial, que é o custo de aquisição, né? Hoje a gente sabe que o veículo elétrico, ele parte de um patamar maior, né? Hoje o veículo elétrico mais barato no Brasil está em torno de R$140 mil, né? Então a gente sabe que ele tem um patamar inicial maior. Então essas políticas de você transferir essa condição, por exemplo, né, da aquisição do veículo elétrico, isso você poder utilizar como desconto no pagamento aí do seu IPTU, são formas que o governo tem buscado para incentivar esse tipo de utilização, né, e essa transformação do veículo, digamos, híbrido, né, gasolina, etanol, para o veículo elétrico, né. O veículo híbrido ainda uma grande aposta, uma grande solução, né, ainda tem essa questão do veículo híbrido, álcool, gasolina, né, álcool a gente sabe que polui menos, e essa questão do elétrico tem avançado, a gente sabe que são veículos menores, mas que cada vez mais o governo vem incentivando tanto a política aí, da parte de manufatura de baterias, né? Incentiva a indústria nacional para a gente ter os motores elétricos e começar a estruturar a nossa indústria automotiva mais no sentido de a gente incorporar essa tecnologia e quem sabe se tornar uma referência, né? Digamos, mais regional aqui do ponto de vista da América Latina, América Central, focado mais nessa mobilidade elétrica, né? Então isso é uma boa atenção. O Ministério de Ciência e Tecnologia está bastante focado nisso, né? O Ministério de Transportes. Então, tem vários estudos, e a BIM está junto também, e a gente tem observado bastante esse movimento. Muito bacana aí que você colocou aí para a gente. Bacana. Se a gente entrar agora um pouco aí em autonomia, infraestrutura, de estradas e de eletropostos, né? Existe um termo, né, em inglês que fala ele tem uma sigla que ele fala da questão da ansiedade, né, em relação ao motorista, de saber se ele vai poder abastecer para continuar aquela jornada que ele está executando ou na cidade ou em determinada estrada. Quando a gente fala de um carro de R$140 mil, a gente está falando de uma autonomia de quantos quilômetros aproximadamente, para que o gestor de frota possa vir entender se isso venha a ser aplicável na operação dele. E como é que está na tua visão essa questão da infra, se ela está melhorando a cada vez mais, a questão dos pontos de carregamento, carga rápida, padronização dos eletropostos, se tem essa diferença entre veículos, como que isso tudo funciona para que o gestor de frota tenha um entendimento melhor nessa onda, como você mesmo disse, de que veio para ficar e não tem retorno. Então, para que o gestor entenda como que ele vai acabar assimilando isso e quando que ele vai acabar assimilando, porque já não é uma questão se ou não, né? É questão de quando. Boa pergunta, Ricardo. Sim, vamos pensar numa autonomia hoje de um carro. Depende da condição, digamos, da topografia, né? Condição do terreno. Então a gente sabe que tudo isso demanda torque, potência, então está muito interligado à condição da estrada que você vai estar utilizando. Hoje vamos falar uma autonomia média de um automóvel entre 250 até 340 quilômetros, né? Vamos utilizar esse range, dependendo da condição aí da estrada, tudo. Então, basicamente, isso pode variar dependendo da condição topográfica. E aí entra um ponto estratégico, como você falou, que é a questão da infraestrutura, né? No mínimo, eu teria que ter um ponto de carregamento, né, rápido, né?
para conseguir dar uma boa ou carga total aí na minha bateria, né? A gente tem carregadores extremamente rápidos aí, que em termos de 1 hora ele consegue recarregar essa bateria novamente. Então, o bacana é a gente ter um ponto bem definido na infraestrutura. A cada 200 quilômetros a gente ter um bom eletroposto, né? Isso reduzindo aí a 100, quem sabe a 50 quilômetros, né? Então, isso vai muito também dos convênios aí, digamos, com a parte dos postos, né? De gasolina. Eu tenho visto bastante aí eletropostos dentro de postos convencionais de gasolina mesmo, né? Algumas concessões como a Copel aqui no Paraná, ou a própria Enel também tem buscado também enxergar melhor esse mercado e tentar incentivar isso. Então hoje a gente tem que ver as distribuidoras, né, que trabalham bastante com a distribuição de energia, e as próprias montadoras têm investido muito dinheiro na questão de instalar esses postos de abastecimento. Então, muitas vezes você vai num carregador no shopping, você vê um carregador da marca Volvo, ou você vê um outro da BMW, que é uma forma daquelas pessoas que estão comprando esse veículo, né, não tenha essa preocupação. Puxa, eu estou andando aqui e vou ficar desguarnecido com energia, né? Então, na residência dele tem um carregador, e aí, dentro da estrutura da cidade, onde ele anda, ele pode andar de forma mais tranquila, né? E aí tem a questão dos padrões também, né? Quando você olha os padrões hoje de plug internacional, a gente tem um padrão asiático, tem um padrão europeu, mas o que vem se definindo mais aqui para a América do Sul e principalmente o Brasil é o padrão europeu, que tem se utilizado aí mais nos carregadores, principalmente pelas marcas europeias de automóvel que estão usando bastante aí digamos aí a parte aí do carregador padrão definido pela Europa. Então assim, Ricardo, cada vez isso é mais crescente. Mesmo nessa situação atual, eu acredito que a gente consegue ter um carro elétrico, a gente consiga aí dentro da cidade aí conseguir trafegar bem dentro da autonomia, e cada vez isso aí tem se escalado mais, né? O grande incentivador de tudo isso tem sido aí as locadoras. Não sei se você quer comentar alguma coisa das locadoras de automóveis, mas elas vão ser as grandes influenciadoras aí para tornar isso mais dinâmico e aumentar essa população de carros elétricos aqui no Brasil. Positivo. Nós temos aí muitos players na questão de terceirização de frotas ou de locação de veículos, seja no RAC, que seria o Rent-A-Car, ou na seara de terceirização de frotas, ou até mesmo de carro por assinaturas, né? Então, certamente, as locadoras terão um grande protagonismo, né, nesse progresso da implantação aí de veículos elétricos, e acho isso espetacular para ficar mais disruptivo, dar escalabilidade, né, para essa solução tão importante aí para a humanidade e também aí ao gestor de frota. Então você está trabalhando aqui, nós estamos falando de Brasil, trabalhando plugs então já de padrão mais europeu do que asiático, vamos dizer assim. E também tem um lado aqui, né, Alexandre, que é assim, quando você tem uma residência para instalar aquilo talvez seja relativamente simples, né, na garagem de uma casa. Agora, a gente tem visto aqui alguns relatos de edifícios antigos, inclusive, ou até mesmo recentes, de construções recentes, eles não foram preparados para receber uma tomada elétrica ali que pudesse ajudar na carga do veículo, e isso hoje está impactando inclusive nas grandes incorporadoras, construtoras aí no mercado, já fazendo infraestrutura para conseguir chegar também naquela vaga de garagem residencial predial, né? Então isso é muito importante também, essa previsibilidade, né, de chegar porque senão você compra o veículo ou aluga esse veículo e acaba não tendo onde abastecer ele quando você mora em prédios. Então, alguns relatos aí de alguns usuários que tiveram que fazer reuniões com síndicos e tal para conseguir levar a eletricidade até lá. É uma mudança, né, de paradigma, né, do jeito que a gente vinha utilizando, ou vem utilizando ainda, de combustíveis fósseis ou até mesmo etanol, mas que passa no posto de gasolina, abastece e vai embora. Então agora acaba abastecendo através de energia dentro de casa ou na garagem do apartamento. Então até lá que a gente tem que chegar com a infraestrutura para viabilizar tudo isso também. Quando a gente fala essa questão da residência, eu acho muito interessante,
realmente, 10 anos atrás ninguém pensava, né, em ter um carro elétrico e carregar o carro elétrico na casa, né? Mas, digamos, de forma geral, hoje as instalações elétricas, a necessidade de potência, né? A gente fala potência mesmo de tanto para um chuveiro elétrico ou por uma lâmpada que tem aí uma capacidade maior aí de atender uma área maior para iluminar, ou seja, os próprios televisores, hoje a demanda de potência ela aumentou muito, né? Então, esses projetos atuais, os projetos futuros, eles têm que ter essa questão da potência muito bem balanceada, né? Tanto para dentro da residência, quanto para essa questão aí do automóvel, né? Por exemplo, hoje os grandes hospitais, eu não vou citar o nome aqui, mas tem um hospital muito grande, que grande parte dos médicos tem carro elétrico, né? Então a preocupação é chegar no hospital, ter lá o posto elétrico para ele abastecer, tudo, né? Isso é uma complexidade tão grande, né? Que a grande preocupação do hospital nesse sentido é que não tenha queda de energia elétrica na parte do hospital, né? Porque você sabe toda a sensibilidade que tem da necessidade de você manter o hospital aceso, né? E tudo funcionando. Então, isso tem se tomado muito cuidado no sentido assim, você ter bons projetos e adaptar. Realmente você precisa de um profissional, de um engenheiro, uma pessoa capacitada para fazer essa adaptação dentro das residências e ver se tem essa capacidade ou você tem que talvez reformular o projeto elétrico. Acho que os ouvintes isso é muito importante, né? Essa necessidade de ter um bom profissional. E a gente sabe que tem formado aí grandes pessoas aí para a gente conseguir atender essa necessidade aí das residências, né, e dessa adaptação aí para o carro elétrico. Muito bom, a gente vai chegando aqui para a gente concluir aqui, Alexandre. Bom, tendo em vista que esse podcast aqui ele é bem voltado aqui para o gestor de frotas, né? Que também quer estar capacitado e ter o entendimento de como é que está progredindo essa vinda do veículo elétrico, que em outros países já tem uma escala muito maior, uma realidade muito mais visível, né? Aqui a gente começa a ver agora vindo de veículos, o que a gente considera aqui de veículos benefícios, né? Os veículos mais caros, veículos que são concedidos aí a diretores, a gerentes, etc. e tal, como benefício e não como frota operacional. Quando a gente fala de frota operacional, a gente está falando de frota de vendas ou frota de força de campo, mas a gente já começa a ver veículos nessa faixa que você disse de R$140 mil, ou seja, me parece que está começando a ter um equilíbrio muito próximo já da realidade para que obtenha-se uma escala e com isso essas empresas aí de gestão de frotas que possuem aí 50, 100, 500 carros, 1.000 carros, frotas com 4.000 veículos, já comecem a trabalhar realmente frotas para determinadas aplicações que sejam elétricas. Então é isso que o gestor quer ouvir, ele quer entender sobre carros elétricos, que é como que você enxerga realmente esse caminho sem volta, como que ele pode se preparar para isso e também a questão da conectividade, né, desse carro elétrico, como que isso, porque o carro elétrico também, além da questão dessa conectividade, que ele já vem mais moderno, ele é muito mais simples também pela parte de manutenção, né, Alexandre? Sem dúvida, Carlos. Sim, vamos imaginar que num veículo convencional a gente tenha mais de 1.400 peças, né? Vamos hoje que no veículo elétrico nós vamos ter aí na base aí umas 200 peças, ou seja, se reduz muito essa questão da quantidade de peças que você tem embarcado aí dentro do veículo. Então, o que a gente tem de composição um pouco bem melhor estruturada é a questão elétrica, né? Então, a principal preocupação hoje de quem tem um veículo elétrico é dar uma boa condição para o estado de saúde da bateria, né? Tem até um termo em inglês que a gente fala que é o state of health, ou seja, se a gente tem a conectividade, o tempo inteiro a gente está monitorando essa bateria, né? Tem uma condição de manter bem a temperatura dessa bateria, para manter um ciclo de vida dela positivo, e ela manter a capacidade de carga ao longo do tempo. Isso é uma grande preocupação das montadoras, né, e até dos próprios usuários, né, de manter essa capacidade de vida útil da bateria. Então, certamente, eu acho que a primeira saída aí é fazer o monitoramento dessas baterias, dessas capacidades,
da condição física que envolve ela, né? Por exemplo, você está numa cidade de Salvador, você tem uma condição de temperatura. Você está em Caxias do Sul, você tem outra condição de temperatura. Então, como é que isso vem ao longo do tempo, né? Qual que é o impacto da temperatura em relação ao usuário nesse perfil, tudo. Então, essa ciência dos dados que a gente tem hoje, tanto a base do IoT, dos algoritmos que a gente tem coletado, a gente tem muitas projeções daquilo que pode vir a acontecer ou da taxa de queda que vem acontecer aí com essas baterias, né? O fato é, né, quando se fala uma predição, por exemplo, em termos de autonomia, meu veículo faz tanto, tudo bem. Essa variação da autonomia, ela tem vários fatores, né? A gente tem o peso de carga, né, o peso transportado, a gente tem a condição da velocidade média, a gente tem uma condição também da própria situação do dia, né? Se é um dia de chuva, um dia... Então, assim, são vários fatores que vão me dar essa predição de forma dinâmica em relação a qual que é a autonomia desse veículo. E isso também, esses veículos inteligentes têm essa capacidade, através de algoritmos, a gente fazer uma projeção. Eu estou saindo do ponto A para o ponto B, qual que é a minha estimativa de energia utilizada. Então, a gente tem modelos matemáticos que têm procurado bastante entender tanto o ciclo da bateria quanto do ciclo do trajeto aí que a pessoa vai estar compondo ou transportador. Então, cada vez isso tem ficado muito mais inteligente. E fora a parte dos eletropostos, né, que você pode imaginar também, para mim vai funcionar no sistema de tag, e tudo isso vai ser automatizado. Se passou ali, tem o tag, ele já identifica, você já carrega. Então, essa facilidade vem junto aí com essa questão aí do aprendizado aí do nosso carro elétrico. E queira sim, queira não, todos nós estamos aí cada vez mais, todo dia aprendendo mais com essa disrupção, como você fala, dessa nova tecnologia. O metrô de Londres, em 1906, já tinha um sistema motriz elétrico, né? Então, a gente fala tanto em eletricidade, nós estamos aí em 2022, mas 100 anos atrás a gente já tinha uma aplicação, né, para transporte de pessoas numa situação elétrica. Então, é bem interessante, mas agora realmente é exponencial, a gente está escalando, estamos emergindo nessa situação. E realmente, hoje a eletricidade ela é barata. Se a gente for comparar aí com o combustível fóssil, além de não poluir, hoje para as grandes frotas é uma grande solução do ponto de vista aí do TCO, né? Que é o custo médio aí operacional. Então, isso tem sido um grande atrativo para os grandes frotistas, como você falou aí, empresas, né? Empresas de atendimento aí ao consumidor, né? Então, certamente vão ser grandes propulsores aí da tecnologia, nos carros médios aí que você falou, né? De menor preço, né? Mas com grande escala aí, grande potencial de crescimento. Muito bom, Alexandre. E falando de baterias aí, para a gente caminhar para o final, baterias ainda tem sido e será uma grande adversidade para as montadoras. A gente vê que essa questão das baterias, ela realmente é uma adversidade relevante para que a gente consiga ter escala. Como que está funcionando isso? A gente vê fabricantes que estão caminhando para a verticalização, fabricam suas próprias baterias, existem os players que fabricam baterias no mundo inteiro. Como que está isso diante do cenário de eletromobilidade, né, perante as montadoras? Cara, vamos lá. Hoje, existem vários fabricantes de bateria. A gente tem na Alemanha, a Sol, então existem vários, mas a célula primária da bateria são poucos que fazem, tá? Quem são os grandes players dessa célula primária da bateria? São duas empresas, uma se chama Samsung e a outra se chama LG. São os dois grandes players, né? É até interessante que a gente remete aí à parte dos televisores, né? Aquela grande briga entre LG e Samsung. O fato é que essas duas grandes empresas, elas abastecem hoje as montadoras com grande parte dessas células primárias, principalmente os veículos comerciais hoje, vêm dessas duas empresas aí coreanas. Então, o que está acontecendo? Hoje as empresas automotivas estão buscando se tornar independentes do ponto de vista dessa célula primária e tem a própria composição aí do lítio, da tecnologia do lítio, né? Da questão de fazer toda essa parte de conformação, trabalhar bem essa questão das colmeias que tem, estruturar essa questão mais da estrutura primária da bateria. Então, por exemplo, a Volkswagen já está criando uma fábrica integral na Alemanha para poder produzir isso. A Volvo tem outra iniciativa na Suécia.
Então a tendência é que as próprias montadoras tenham essa tecnologia do começo até o final da bateria. Então é um grande momento de transição, e o que impacta disso aí é o standard cost, né, of sales do produto, você ter um balanceamento bom, né, você ser agressivo, você ter uma condição boa aí para brigar no mercado e estar produzindo essas baterias. Bateria é cara, bateria hoje é praticamente 1/3 do custo do produto, tá? Seja aí um ônibus, seja um automóvel. Então essas baterias não são caras, e a grande preocupação são os próximos ciclos. Então se fala muito aí em ciclo de bateria, né? O que eu vou fazer com essa bateria no segundo ciclo, né? Então já tem empresas aí, negócios aí bem disruptivos, né? De você captar energia solar, pegar essa bateria, fazer um cluster de bateria, conseguir armazenar essa energia. Então tem várias formas que estão se pensando aí de como se reaproveitar e utilizar essa capacidade dessas baterias que vão estar saindo do ciclo de uso normal aí dentro de um veículo. Esse ciclo de uso, a gente pode falar em torno de 8 anos, em média. O que a gente pode falar aqui para o gestor de frota? Já visto, né? Talvez os primeiros veículos elétricos, não, mas híbridos, né? Que vieram aqui para o Brasil, etc., tiveram aí um ciclo de mais até de 8 anos, né? Inclusive na Prefeitura de São Paulo, táxis que vieram com os modelos da Toyota, e a gente escutou bastante também com uma duração maior de 8 anos, né? Claro que isso deve ter uma variação muito grande de fabricante para fabricante, ou tamanho, enfim, de bateria, mas um veículo desse aí que parte de R$140 mil, onde 1/3 é bateria, e bateria é o coração do veículo elétrico, né? O que a gente pode falar em termos de ciclo para o gestor de frota ter esse entendimento e compor os custos quando ele vier optar por tal modal? Ricardo, boa pergunta. Eu acho que assim, nós estamos aprendendo muito, como eu te falo, né? A gente não tem nenhuma experiência, assim, um grande volume de frota para saber o que vai acontecer com 8 anos, 10 anos ou 12 anos da bateria. O que os fabricantes têm feito realmente é uma composição para durabilidade entre 8 até 12 anos, ou seja, o prazo de vida dessa bateria, né, seria de 8 a 12 anos. Esse é o período estimado e seria o adequado. Depende muito da condição de manejo, condição de utilização da bateria, tudo isso para você conseguir manter a bateria saudável, né? Condições de temperatura, existem vários estudos também científicos que mostram, né, onde você tem temperaturas muito baixas, né, no caso com neve, tudo isso pode danificar muito a bateria, ou condições exorbitantes também de temperatura, né, temperaturas médias de 30, 40 graus, então tudo isso aí influencia na dinâmica da vida dessa bateria. Só para você ter uma ideia, hoje na China, né, os grandes fabricantes de ônibus, eles fabricam ônibus e após 8 anos eles retiram esses ônibus fabricados e colocam novos ônibus. Ou seja, a grande curiosidade, onde está a maior frota de ônibus hoje, que é a China, em 8 anos eles cortam esse ciclo, então a gente não tem muita ideia de que forma isso se move depois desse ciclo, né? Então, basicamente, nós estamos vivendo esse momento de pegar esses dados, estudar, e cada país tem uma condição, cada cidade vai ter uma condição, então isso vai ser muito dinâmico em relação aí à resposta para cada usuário e para cada proprietário de um novo veículo elétrico, né? Mas a qualidade vai ser um grande diferencial entre as marcas, e isso vai dar bastante segurança aí para aquelas que tiverem maior duração e maior confiabilidade. Bacana, Alexandre. A gente vai chegando no final aqui, uma pergunta queima-roupa aqui, para encerrar com o gestor de frota. Híbrido ou elétrico? O que você acha que prevalecerá? Vamos lá, essa pergunta ela é bem interessante, né? Hoje a gente tem no mercado uma composição que a gente chama de middle hybrid, né? Esse middle hybrid ele é bem interessante, porque você imagina, hoje, dentro dos sistemas de caixa de câmbio, você pode ter um gerador também de energia, né? Então, nessas caixas automatizadas, né, hoje existem uns kits, isso é uma coisa nova, onde você pode gerar energia para sistemas auxiliares do veículo. Então, um exemplo que eu posso te dar hoje do middle hybrid é um sistema que você regenera essa energia, né, de energia mecânica, carrega uma bateria auxiliar, e essa bateria auxiliar ela vai poder te fornecer a energia necessária para você manter as ventoinhas do motor trabalhando de forma elétrica. Ou seja, a gente tira aquela correia que é independente, fica ligado todo o tempo no motor,
de certa forma tira alguma carga, então você refrigera o motor, né, as ventoinhas, tudo com um sistema de carregamento elétrico. E com isso você tem aí uma melhor eficiência energética e uma melhor composição. Essa energia pode ser usada também para outros sistemas aí, rádio, sistema de luz, depende da capacidade disso de você generar. Isso tem muito a ver com o curso também da dinâmica da estrada, né? Se você tem mais oscilação topográfica, você consegue regenerar mais energia também. Então, assim, a gente tem esse momento agora da transição agora para o Euro 6, então a gente está baixando o nível de emissões. Essa combinação também com o Middle Hybrid pode ser uma solução bacana aí para as pequenas e médias cidades, mas o fato é que para as grandes cidades o que tem acontecido é essa transição direta para o elétrico. Então depende muito do modelo que você está considerando, né? Nas grandes cidades, sem dúvida, o que vai se passar é o modelo elétrico, né? Ele é mais custoso, ele é mais difícil de implementar, mas eu imagino que ainda pequenas e médias cidades aqui no Brasil têm alternativa de modelos híbridos que são muito bem posicionados. O único momento do híbrido que é um pouco mais complexo é quando você tem um motor mecânico conjugado com motor elétrico, né? E aí você tem que dar manutenção para dois sistemas separados. Você tem um motor elétrico, tem um motor mecânico, e geralmente a quebra inercial você trabalha em cima do motor elétrico e depois você segue com o motor mecânico. Isso gera aí uma economia de 30%, uma coisa. Só que na composição, na manutenção, você acaba tendo um sistema mais complexo para cuidar. Mas assim, o híbrido ele está aí, é um sistema bacana e pode dar um bom resultado aí, né? E agora temos essa combinação do Euro 6 com esse sistema auxiliar nas caixas, então tem muita novidade aí que está por vir aí, cara, muito bacana. Muito bom. Alexandre, aqui a gente tem vários gestores de frotas de verticais diferentes de mercado nos escutando, né? E tem gente do agronegócio, tem gente da área da medicina, tem gestores aqui, profissionais de várias áreas, prestação de serviço, e é bacana entender, através desse conteúdo, que o veículo elétrico está vindo realmente para ficar e que cabe ali, em determinado momento, para cada operação, dependendo da sua vertical de mercado, uma aplicação diferente, né? Então, para grandes centros, é perfeitamente viável, visto que a gente já está se aproximando aí de preços mais competitivos e a tendência é que isso venha a ter um incentivo maior aí no futuro e preços ficarem ainda mais competitivos. Esse foi o quadro de hoje aí, para esse podcast de eletromobilidade. A gente agradece aqui Alexandre Varga, que vem aí através da ABINC como presidente do Comitê de Automobilidade, e espera ter levado ao gestor aí de frotas esse profissional essencial aí, que é responsável por grande parte aí de mobilidade corporativa, muito mais do que isso, de gestão de vida, esse conteúdo de qualidade aí. Ricardo, eu que agradeço. Esse é um momento muito especial. A gente pode pensar em mudança presente e futura, né? As pessoas estão muito engajadas aí em entender mais, né? Tentarem, de alguma forma, se incorporar mais nessa tecnologia. E hoje, basicamente, a gente tem 3 verticais aí que a gente trabalha. Primeiro é o veículo autônomo, que a gente está indo mais um sistema mais de autonomia cada vez maior, emissão zero, né? E 100% conectado. Então, esse é um caminho que a mobilidade tem andado. A Associação Brasileira de Internet das Coisas está bastante focada, né, nos estudos aí de cada vertente dessa. E esse é o nosso futuro, Ricardo. O Brasil é um grande país, extenso, a gente sabe da dependência logística, né? Isso que traz competitividade para a gente também. Então, vamos tentar aplicar aí a parte de veículos elétricos, toda essa parte de segurança, que é fundamental, né? E vocês respeitam muito isso. Obrigado pelo convite e agradeço aí também os nossos aí espectadores e todos aqueles que aproveitaram, estão aqui com a gente e escutaram toda essa nossa troca aí de experiências e foi muito bacana. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Nosso podcast vai chegando ao fim. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. E se você tiver alguma dúvida, alguma ideia, alguma sugestão, coloca aí nos comentários ou manda pra gente no atendimento@parar.com.br. Um abraço e até a próxima.